Começa agora o programa Hora da Chamada, com jornalistas e apresentadores mais velhos que Jânio Quadros e Jean Gereissati, aquele da Ambev. Sempre com convidados especiais. E hoje, mais um convidado de garbo e elegância. Ele é mestre em administração de empresas pelo Mackenzie. Sempre aprendeu que temos que buscar resultados na vida. As pessoas se orientam pelo objetivo final, ser feliz, estar rico, ter sucesso, se gabar de um currículo reconhecido por todos. Mas quando nós perguntamos sobre o que fica, a resposta é saudade da construção do processo em si. E essa saudade é que move para continuar há mais de 40 anos ensinando alunos e profissionais terem objetivo e não apenas cumprirem uma etapa de forma burocrática. Então, o recado é construir que realmente te dá o prazer. O fim de uma etapa é só a consequência. E hoje, mais do que construir projetos, ele tenta ajudar pessoas a construir vidas, carreiras, resultados e a fazerem tudo isso com a única coisa que não pode abrir mão de ser feliz e apaixonado pelo que faz. Sim, senhoras e senhores, ele é o Steve Jobs, o Bill Gates, o manda-chuva da administração e marketing dos sonhos realizados, prazeres alcançados. Ele é Roberto Alfim. Boa noite, Roberto. Tudo bem, cara? Muito obrigado por ter aceitado nosso convite. Roberto, que foi meu professor do curso de marketing digital do Senac, né, Roberto? Isso. Conta um pouco aí pra gente, cara. Obrigado mais uma vez. Alexandre, boa noite também. E começa contando aí pra gente, Roberto, você que é um cara que tem muita história para contar, cara, como que foi assim o seu início na área de administração e marketing aí, cara? E já vou começando, já rasgando o verbo para você, cara. Que saudade do curso que nós tivemos de marketing digital, cara. Boa noite. Pelo menos era divertido, né, Marcelo? Boa noite. Cara, demais. Tem que ser, né? Num sábado de manhã, se não for divertido, os alunos não vão, né? É verdade. Então, na realidade, eu quando comecei minha carreira, eu queria ser publicitário. E meu pai não gostava muito da ideia. Meu pai foi um dos principais diretores daquela companhia francesa Air France. E ele não gostava muito da ideia, não, né? Ele falava que não era coisa, publicidade não era sério, aquelas coisas todas. Assim. Uhum. Mas aí ele me fez. Eu entrei na ECA, na época, para fazer publicidade, e entrei em economia na PUC. E por livre e espontânea pressão, ele me fez fazer economia na PUC. E eu cheguei a fazer, mas não cheguei a terminar o curso da ECA, porque eu tenho que fazer escondido. Pode imaginar, você tem que estudar escondido. Nossa, é um negócio muito louco na época. Mas era um ano 70, era outra cabeça daquela época. Uhum. Mas, no fim, eu agradeci, porque a economia me abriu a cabeça, uma série de outras coisas, muito além só de um conteúdo que seria de publicidade, né? Sim. E eu acabei caindo em propaganda. Eu comecei na gangue propaganda, fiquei com o Lívio Rangan. O Lívio Rangan era um cara extremamente importante na época. Foi o cara que trouxe a Ródia para o Brasil, que trouxe Paco Rabanne para o Brasil. O Lívio Rangan, ele é uma referência na área publicitária, né? E eu acabei indo trabalhar lá na área de planejamento e pesquisa, que é onde tinha lugar, né? E o fato curioso é que o Lívio também não me queria lá. Não por minha causa, mas porque eu era filho de cliente, né? Meu pai era cliente pela Air France e ele não queria me estudar a estação. Então, ele foi naquela coisa que ele batia mais em mim, que era para dar exemplo para os outros, né? Ô, louco! A notícia se espalha, né? Mas com esse sobrenome ao fim não dava muito para fugir, né? Aí tinha muito como enganar. Então, ele falou, olha, eu vou te contratar porque você é filho do seu pai, mas você vai participar do processo seletivo normal. Uhum. E eu sofri, cara. Sofri, mas foi muito bom.
porque eu fui aprender a fazer pesquisa, comecei a mexer com relatórios Nielsen, que antigamente eram uns cadernões gigantes que tinha que ficar com uma reguinha lá, encontrando lá a estatística. E eu fui ter essa noção, eu detestava o que eu fazia na época, mas eu fui ter essa noção quando eu fui na minha primeira reunião com o cliente. E aí eu descobri que o pessoal do atendimento usava todas as pesquisas que eu fornecia como base para aquilo que era proposto. Aí eu me senti importante e aí eu comecei a viajar e comecei a curtir mais o marketing do que a propaganda. Aí virei cliente, aí eu estou com quase 70, então é uma longa viagem aí. Então eu fui evoluindo, eu fui indo. É uma coisa que eu gosto de fazer e eu fui indo. Mas começou assim que eu caí no marketing. Ô, professor, e até pela essa longa trajetória aí, e pô, o marketing, hoje em dia, eu acompanho, tem até um programa no rádio, não sei se você acompanha, Marcas de Sucesso. E os publicitários, eles falam das marcas, do marketing, e eu vejo assim, uma coisa que eu reparo muito, até como leigo, né, não sou da área, a questão dos termos, né, que pessoal, uns termos, assim, inglês, né, que agora tudo é, assim, assim, um negócio da linguagem. Ao longo do tempo, o que o senhor acha, assim, teve uma mudança profunda, mas ou não muita coisa? Porque se você for pensar bem, o marketing no Brasil ele é muito específico, muito característico. Mas as ferramentas, até os anos 70, 80, eram todos a escola americana, né? Se você pegar o pessoal que estudava administração de empresa ou mesmo marketing, acho que boa parte, ou quase 90%, aprendeu no Kotler, né? Que é a escola americana, né? Então, os termos são americanos. Põe aí também uma pequena dose de vaidade, né? A gente gosta de parecer bem, ainda mais na área publicitária, né? A gente gosta de colocar uma meia de outra cor, de, né, dar uma pegada artística, vamos dizer assim. E naquela época, anos 70, 80, era chique usar esses termos. Então, diretamente da bibliografia do Kotler para as salas de reunião. Então, né, share of mind, target, market, né? E eu já paguei, eu inclusive paguei um mico uma vez por causa dessa história. Eu trabalhava na Publicitar e fui fazer uma apresentação para a Roche. E eu fiz uma apresentação, modéstia à parte, muito legal e muito bonita, mas não tive o mesmo tipo de percepção do outro lado, não. O pessoal ficou me olhando, era a maioria médico, né? Aí não me lembro mais, mas um grande executivo lá da Roche falou, ao fim, posso fazer uma pergunta? Eu falei, lógico. E eu não entendi nada da pergunta dele, porque ele só usou termos médicos. Só médicos. Eu falei, desculpe, doutor, mas eu não entendi o que você falou. Ele falou, que bom, empatamos. Eu também não entendi o que você falou, vamos falar por Aí eu baixei a bola um pouquinho, né? A gente precisa pagar os micos para aprender, né? Mas eu também fui desse time. E assim, mesmo dando aula, cara, às vezes eu uso o termo em português e o cara fala, então você quer dizer target? Sim. Né? Então share of mind. Tá. E a gente tem que usar, porque senão você também não consegue chegar no aluno que está nessa fase de vida, né? Sim. Mas eu acho que isso, o tempo vai se ajustando. Se você pensar, hoje os termos em inglês, eles são da mídia digital, né? Sim. A gente também usa. Eu acho que faz parte do ser humano, Alexandre. É um pouco de vaidade, é um pouco essa coisa da síndrome, assim, tem um nome, isso, esqueci agora, né? De achar que nós somos sempre piores, né? Você pega os franceses, eles são ao contrário, né? Você não pode falar computador, você tem que falar ordinateur, tem que falar o termo em francês, é exatamente o contrário. Eu acho que é cultural, Alexandre, acho que é uma coisa muito nossa aqui, do nosso mercado, mas que essas gerações que estão vindo aqui talvez mude um pouco, né? Porque nós estamos vindo com uma geração com uma cabeça bem diferente já. I hope so. Só para não perder o... Mas é isso. Aproveitando, Roberto, que você comentou de gerações, cara, assim, pelo tempo que você já leciona,
E a gente fala muito disso aqui no nosso podcast, cara, dessa relação, né, do antes, né, das décadas anteriores, para agora, para o futuro, né? Desculpa. E como que você enxerga isso na sala de aula, cara? A gente teve aqui um professor também, o Daniel Dantas, falando de tecnologia. E a gente questionou ele justamente nesse sentido. Como que é a relação na sala de aula? Porque hoje em dia você tem tantas ferramentas, cara, de pesquisa, assim, para você chegar no conteúdo, né? E o professor chega na sala de aula, muitas vezes, com o aluno já com aquilo muito na ponta da língua, né? Uhum. E antigamente, aí você tinha essa questão, né? De você trazer o conteúdo, né? De você... Né? E hoje você tem muito mais essa geração diferenciada. Como você enxerga isso? O antes, no seu início de lecionar, assim, com agora? Então, acho que depende muito do nível que você está explicando, no nível que você está lecionando. Hoje, acabou um pouco, já há alguns anos, não é tão recente assim, essa relação o professor ensina e o aluno aprende. Sim. Eu acho que já há algum tempo já não é assim. Eu acho que hoje é uma troca de experiências, né? Uhum. Então, o aluno, eu acho que isso sempre, ele quis conteúdo, né? Ele busca por conteúdo. Agora, você tem diversos níveis de expectativa do aluno. Quando você está na graduação, ou até um pouco antes, eu nunca dei aula em ensino médio, então não sei te dizer. Mas vamos pegar da graduação para cima, dos cursos técnicos para cima. Quando você começa numa faculdade, a faculdade da minha geração a gente fazia achando que não precisava fazer. Era quase uma exigência dos pais. Não, você tem que ter pelo menos o seu diploma. O seu diploma, eu cumpri a minha obrigação de pai e mãe. Sabe assim? Era muito isso. A gente, enquanto aluno, a gente não tinha muito essa noção, né? Eu fico lembrando, meu primeiro professor de economia na PUC, no primeiro semestre, foi o Paul Singer, né? Hoje eu dou valor. Quando eu tinha 20 anos, eu achava ele um mala, que ficava me cobrando as coisas, né? Sim. Eu tive aula com o Celso Furtado. Hoje eu valorizo. Naquela época eu não tinha muita noção dessas coisas, né? Sim. Então eu acho que isso é do ser humano no seguinte sentido: não tem mais essa obrigação, embora tenha, mas não tão aberta, de que você tem que fazer uma faculdade. Olha quanta molecada que está no mercado e não tem gente muito boa, inclusive, né? Porque você teve uma mudança das escolas, elas pioraram em termos de conteúdo. Você tem uma mudança dos docentes na relação docente-aluno, né? Então, eu tenho amigos profissionais que eu levei para dar aula na FIA que não tinham graduação quando eu levei. Eu quase apanhei da FIA. Como é que você está trazendo um cara para dar aula aqui que não tem graduação? Porque o cara é bom, Marcelo. O cara é muito bom, ele faz isso o dia todo, entendeu? E se você for fazer uma conta, redes, não internet, mas rede social, é 2010, 2011 para cá. Sim. Então, é para fazer uma conta. Nós estamos em 2022, deu 10, 11 anos. Não dá tempo de fazer mestrado e doutorado. Não deu tempo para esses caras que são bons terem toda essa formação, ou terem até essa maturidade em busca dessa formação. Então, eu acho que as faculdades, as escolas, elas estão tendo também que se adequar a uma realidade que elas não estavam acostumadas, entendeu? Sim. E foi difícil. Eu tenho conseguido, mas, olha, não é fácil, não. É bem complicado, porque você tem uma mescla aí de 3 ou 4 gerações convivendo no mercado de trabalho, Marcelo. Você tem, sei lá, eu tenho 67, tem gente que foi meu chefe que está no mercado ainda, está atuando, está muito bem, que está quase 80 e trabalhando. Eu tenho a geração de 50, 40 anos, eu tenho a geração de 30, e tem a molecadinha que está chegando, e todos nós temos que conviver. Sim.
num mundo que a gente... Porque quando eu aprendi a fazer massa, eu fazia massa para quem? Para a minha geração. Aí eu pergunto para vocês dois, será que nós estamos ensinando para essa geração ou para aquela criancinha de 5 anos que daqui 10 anos já é adolescente? Sim, como é que vai ser essa adolescência dela? Como é que vão estar os produtos? O que profissões ainda vão existir? Não é fácil, não, cara. Então, assim, Marcelo, o mundo está mudando, né? O problema é estar ligado nele e tentar ir na barca. Não dá. Eu sou muito cético a quem fala, eu sei isso. Uma coisa que eu aprendi a fazer, eu não sei. Eu falo não sei todo dia. Eu aprendo mais com os alunos do que ensino, de verdade. Agora, a minha proposta é sempre essa. Eu vou ensinar o que eu sei. E eu vou tentar aprender o que você sabe. Vamos trocar? E tem dado resultado. Você viu lá no curso, tem dado resultado. Sim, isso que eu ia citar. Justamente, Roberto, que assim, no nosso curso, foi muito isso. A gente tinha um bate-papo muito legal, de troca de experiências fantástico, que aí você, assim, era nítido o quanto que você consegue desenvolver mais conteúdo dessa forma. Porque você com a sua experiência, mas a gente também com a nossa vivência, né, de vários tipos diferentes, a gente conseguia uma conexão muito bacana e justamente levantar esse conteúdo, né? Que, pô, dessa maneira muito mais rico, né? Mas Até acho... Fala, Alexandre, desculpa. Não, é só um comentário, porque eu acho que o dilema está aí, porque a partir do momento, se, como o professor, ele entra na sala de aula disposto com essa questão, já escutei muito essa frase, né? Estou aqui para trocar, eu quero também aprender. Entra desarmado, tranquilo. E o aluno também, porque eu, assim, tenho filho adolescente, trabalho também com pessoal dessa geração mais molecada, e às vezes eu vejo uma certa, não digo assim, arrogância, mas às vezes eles é uma geração um pouquinho complicada, que para você assim, para você convencer é dessa forma, tá? Porque ele é uma geração, eu acho que já vem Agora, achando que... pergunta, Alexandre, você adolescente não era complicado, não? Fala aí. E como nós éramos, né? É que agora a gente mudou de lado, meu amigo. Então, tenho vivido muito isso, é verdade. Esses dias eu estava justamente pensando nisso, Ale. Que o meu mais velho tem 19, e ele é da área de TI, ele é programador. Ele falou para mim, ele falou, pai, olha, eu só vou fazer a faculdade porque eu preciso do título, porque tudo que ele aprendeu até agora, e quando ele entrou na faculdade agora, que ele já tá indo para quase um ano, né? Ele falou assim, pai, o que eu aprendi lá no Senai, por exemplo, e nos cursos que eu fiz, assim, extras, né? Eu já estou na frente, assim, um absurdo. Então, na cabeça dele, ele pensa assim, não, vou fazer ensino superior porque eu preciso do título. Mas, assim, a dinâmica que ele tem no dia a dia, que ele trabalha em casa, né? Ele trabalha home. Ele é totalmente diferente de anos atrás, que nem você falou, Roberto, que precisava entrar, né, no ensino superior, porque tem que ter aquilo e tal. Não, eles já estão assim, ó, na frente, ó. E eu confesso que eu estou aprendendo muito com isso. E tem uma outra coisa, Marcelo, e aí entra um pouco na questão governamental do Ministério da Educação, das regras, né? Para poder conceder os diplomas, certificados e tudo isso. Porque todas essas regras foram feitas pelos senhores deputados e senadores, que nós não vamos entrar no mérito aqui, mas que todo mundo sabe como é que é, né? Então, a gente tem um complicômetro, porque quando você está numa posição de coordenação de um curso, você tem que seguir regulamentos e regras, até para que aquele diploma seja válido, né? Até para que aquilo tenha reconhecimento do Ministério da Educação, vamos dizer assim. E tem regras que são absolutamente obsoletas, né? Você para conseguir montar um programa minimamente atualizado, você tem que voltar 10, 20 anos para adaptar às exigências que muitas vezes o próprio
as regras da educação exigem, porque não tem renovação, não tem profissionais capacitados para fazer isso, porque as escolhas acabam sendo políticas e não técnicas. Então, assim, o Brasil é um país que ainda tem muito a evoluir, né, nesse aspecto. A gente fica discutindo muito sobre esquerda, direita, e eu acho que a discussão tinha que ser muito mais assim, que educação nós queremos? Não só no ensino básico e no ensino médio, que é óbvio que é importante, mas também no técnico, para capacitar novos profissionais. E você vê que o Brasil, ainda assim, forma cientistas fantásticos, né? Sim. Que ganham Nobel, que ganham uma série de prêmios. Eu não estou me achando na câmera aqui, peraí. Agora sim. Agora sim. Então, assim, eu acho que dentro dessa realidade é um pouco de você ser criativo e as escolas serem criativos, né? Pensa assim, como é que uma faculdade mais tradicional, que tem a exigência de mestrado e doutorado para poder dar aula, para poder ministrar aula, como é que ela vai buscar profissionais para ensinar como desenvolver uma mídia social? O cara de mestrado, doutorado, ele não sabe, Marcelo. Não porque ele é burro, qualquer coisa. Não é capacitado. Não foi capacitado para isso, né? Porque tem 10 anos, não deu tempo. Só que eu não posso pegar o cara que sabe. Eu tenho que pegar o cara que tem mestrado e doutorado. É o título, né? Que vai dar aquele curso que ele está mais habituado a dar. Só que o aluno não quer mais saber disso. Teus filhos não querem mais saber disso. Então, a gente tem dado uma série de jeitinhos brasileiros de botar esse pessoal que é bom como convidado, como apoio. E todo mundo gosta de ensinar o que sabe. Então, a gente consegue essa boa vontade. Mas, ao mesmo tempo, Marcelo, você não cria, nesses caras, uma cultura da educação. Porque, como ele não é, ele está lá para dar um jeitinho, para dar uma aula, para dar um curso, e quando você fala para ele poder continuar fazendo isso, ele vai ter que fazer 3 anos de mestrado, 3 anos de doutorado, ou até mais, e ainda publicar e fazer artigos acadêmicos com regras acadêmicas, o cara fala, vou ganhar dinheiro no mercado, não vou fazer isso. E aí é esse dilema, que eu não acho que é a minha geração que vai resolver, não. Talvez a geração dos filhos de vocês. As próximas, não é verdade? Eu concordo, professor. Eu trabalho na instituição e é bem por aí. Não nessa área, né? Trabalho com RH, mas eu vejo o pessoal do acadêmico, eles comentam muito que tem a validação dos cursos, o MEC vem para fazer a avaliação, e tem a grade, né, curricular, que eles têm que obedecer, e até para tirar uma nota que vai lá, né, acho que varia de 0 a 5, tal, porque e tem que ser, é aquele negócio engessado, que eu percebo muito que o processo é engessado, e tem que estar ali para você poder ter uma nota boa, para você divulgar, que é até uma maneira de atrair o aluno, né, nosso curso tem nota tal, mas até pela questão da variação, que isso não é feito uma atualização anual. E como o senhor falou mesmo, o negócio, o processo, assim, o mundo está mudando muito rápido. Então, as instituições, os cursos e até os próprios professores, para se atualizarem, acompanhar as mudanças, é difícil, né? Às vezes o pessoal se é apropriado uma pessoa que já está na área atuando, né? Só que aí ela não tem a parte acadêmica, né? Tem um outro ponto, né, Alexandre? Se você pega, por exemplo, o ensino nos Estados Unidos, as faculdades, e mesmo o ensino médio lá, né, ele é muito ligado, atrelado à sociedade, ao dia a dia da sociedade, né? Conta ponto, conta nota, você fazer trabalho voluntário. É o item fundamental para você ser aceita na faculdade, o seu desempenho no ensino médio. Essas novidades mercadológicas, elas são imediatamente implantadas na educação lá, porque isso é uma exigência da empresa que vai lá em Stanford, em Harvard, no MIT, e eles vão buscar
os melhores alunos, porque esses melhores alunos efetivamente estão preparados para atuar no mercado. E aqui a gente faz ao contrário. Eu vou no mercado para pegar os melhores profissionais para colocar como professor. Inverteu. E não dá tempo, né, de pegar esses caras e formar pessoas para poder entrar no mercado. Aí o mercado já passou, já foi. A demanda já passou. Já está sendo outra demanda, né? Exatamente. Às vezes o cara também é muito bom, mas ele não tem a didática, né? Uhum. Porque não basta saber, ele tem que saber ensinar, ele tem que saber passar. Isso leva tempo. Isso leva muito tempo. No começo, quando eu comecei a dar aula, eu caí como professor. Eu não falava, vou ser professor. Eu trabalhava na Associação Brasileira dos Mercados e eu fui convidado pela FAAP a dar uma palestra sobre varejo, porque eu trabalhava na área de varejo naquela época. E aí eu dei uma aula na pós, mais uma palestra do que uma aula. O pessoal gostou, aí pediu de novo. Aí é que eu fui fazer mestrado, correr atrás dessa formação. Mas não passava pela vaga. Aí eu vi que eu gostava disso e falar, vou ficar nesse campo aí, que é interessante. E aí eu passei a me dedicar. Mas isso aconteceu só no final dos anos 90, que eu comecei a ensinar. Acho que foi 96, 97, por aí, que eu efetivamente me dediquei à educação. Até então, eu era só um profissional de mercado. E, olha, no começo, eu me achava até bom em professor. Não era, não. Eu tive que passar alguns anos para pegar esse jeito de desarmar o aluno também, entendeu? Porque o aluno também entra meio cético, né? Porque, vamos pensar, Marcelo, a gente também fala muito do aluno, mas, né, o papel do aluno também, quanta aula ruim ele já teve que assistir, né? Sim, Quantas manhãs que ele foi obrigado a levantar cedo, pegar metrô, pegar ônibus, às vezes não ter nem condição, às vezes não comer, para chegar lá e ver uma aula horrível, né? Uma aula que não acrescentou nada para ele. Então, a gente fala da postura do aluno, mas eu acho que a gente tem que ter um pouquinho o bom senso de pensar, será que nós estamos dando para esse aluno o que ele precisa e o que ele quer? Será que a gente está dando motivação para ele acordar cedo ou ele ficar até 10 horas da noite? Né? Então, eu tenho muito isso. Eu sempre faço assim, olha, eu dou presença, você deve lembrar bem disso. Eu espero acabar a aula para fazer a lista de chamada, que é para dar tempo da pessoa chegar. Sim. E eu vou mais longe. Eu fico feliz quando ele chega, porque ele já fez o primeiro esforço dele. O resto, eu tenho que motivar esse cara, para que ele venha amanhã, e amanhã, e amanhã, e que isso pare de ser um sacrifício. Enquanto você assistir uma aula for uma coisa chata, eu acho que eu, no lugar dele, também ficaria dormindo, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que ter essa consciência para melhorar. Se no mercado de trabalho é assim, né, cara? Você trabalha numa empresa, numa organização e você já se sente assim, imagina na aula, né, cara? É bem isso mesmo. E faz todo sentido isso que o professor falou, porque assim, nós fizemos faculdade juntos, o Marcelo em publicidade, eu fiz jornalismo. Então, quer dizer, trabalhava aí durante o dia para a faculdade à noite. Mas mesmo assim, você vai motivado, você quer ali agregar o máximo de conhecimento para futuramente se tornar um bom profissional, né? E eu acho que é mais ou menos isso, é 50-50. É 50 o aluno, 50 a instituição, dá condições e nesse percentual se inclui o professor. E, tinha professores que puxavam, mesmo sendo um curso assim, né, mas dá para levar mais tranquilo, mas o professor que exigia. E às vezes eu via da turma, a postura também, aquela turma que só quer o diploma no final do curso, só quer o diploma, né, para falar que está formado, que às vezes professor, eu lembro, professor, não sei se você lembra, mas o Marcelo, você teve aula com ele, Moisés, que era professor, ele era jornalismo online. O cara era bom, ele exigia, cobrava, o pessoal foi reclamar dele porque ele estava cobrando demais, a turma não estava conseguindo acompanhar tal, mas exigia. Por outro lado,
Às vezes tinha professor, chegava na aula, ó, pega uma folha aí, escreve 20 linhas aí sobre determinado tema e vamos, né? E toca. E tava bom, aquela turma que, né, não tava nem aí, tudo bem. Mas pro pessoal, que tava a fim de aprender, ficava meio cara de paisagem, né? Mas vamos lá. Mas, Alexandre, eu acho que se a gente voltar até antes nas nossas gerações, você vai ter isso, né? Antes você tinha o professor era o detentor da informação e da sabedoria, né? Sim. Mas você já tem autores daquela época que falam que também não era bem assim, né? O famoso só sei que nada sei, né? Lá dos gregos. Assim, eu acho que o aprendizado ele nasce da troca de experiência, né? Qual é o papel do professor? Permitir essa troca, possibilitar essa troca. Não está em mim só ser o gerador da informação, até porque ela está no mercado, ela não está comigo. Sim. Eu sei um pedacinho dela, vocês sabem outro, aí vem um outro que acrescenta mais alguma coisa. É a soma disso que você vai ter conhecimento. Até então a gente tem informação. Então é essa troca que eu acho que as escolas têm esse papel. E o mercado tem que participar, o docente tem que participar, a escola tem que participar. Porque às vezes até a gente dá aula, a gente tem dificuldade na escola, porque você tem regras da escola que você tem que seguir, né? Então, assim, também é um aprendizado, você tem que conviver com essas cabeças que são diferentes, né? E aí eu volto num ponto que eu comecei falando aqui, nós estamos com 4, 5 gerações convivendo. Como a expectativa de vida de todos nós aumentou, antigamente você tinha 2, no máximo 3 gerações. Vovô, papai e netinho. Acabou. E o vovô já não estava trabalhando, porque na época dos meus pais, com a minha idade, eu já estaria aposentado em casa de chinelo. E eu estou com 1000 projetos. Nem sei o que é isso, nem quero. Então, e eu vejo hoje pessoas que são alunos e antigos alunos meus e se tornaram meus alunos. Então, a gente mudou, eu não posso fazer igual. Eu não posso ser igual. E o que eu acho que todos nós temos que ter é que é isso que é legal. Você ficar sempre parado, a mesma informação, parado no tempo, aí fica chato. Se eu explicar, sei lá, uma análise SWOT e não explicar para que serve, ele não vai aprender. Se eu não ensinar uma função ou teoria dos conjuntos, o cara não vai. Outro dia eu perguntei numa sala de aula se eles lembravam de teoria dos conjuntos. Eu lembro. E achou legal? Ela. Você usa? Lógico que não. O que você trabalha no teu mercado? Eu faço segmentação de mercado. Eu falei, mas isso não é teoria dos conjuntos? É. Né? Então, se você não dá para ele essa noção para que serve aquilo que ele está estudando naquele momento, por que ele tem que aprender, ele não vai aprender. Ele e ninguém, nem nós. Porque a gente fala muito da cadeira do professor, né? Mas vamos ser sinceros, Marcelo e Alexandre, quando a gente senta na cadeira de aluno, a gente muda também, a gente vira aluno, né? Com todos os questionamentos, isso, aqui. Sim, independente da idade. Independente da idade. Eu já vi classes de pós-graduação, todo mundo era professor lá, era pior que ensino médio, Marcelo. É até engraçado de ver, né, cara? Trocando WhatsApp, falando mal do palestrante, igualzinho. Essa é a vantagem um pouco da gente ficar um pouco mais velho. A gente começa a olhar para o nosso lado também, sabe? Falou, meu Deus, é melhor não falar lá, porque eu também já pisei na porra. O que é legal, aí aproveitando isso, Roberto, o que é legal é isso que você falou, né? Como assim a gente passando assim na geração que nós estamos, o tanto de informações que nós tivemos, né? E assim de mudanças, né? Que nós tivemos tanto no dar informação quanto receber informação.
E aí, falando um pouco agora do marketing, né? E aí o que você desenvolve também na sala de aula ou então nos seus projetos, né? As tendências, assim, né? Para a utilização nos planejamentos de marketing hoje. E eu vendo isso, assim, a questão da utilização das ferramentas, né? Por exemplo, a criação das personas, como a gente falava muito no curso, né? Uhum. Esse uso de informação hoje, né? Fala para a gente aí, como que você enxerga isso e como que a gente chega na criação dessas personas hoje, a utilização dos dados hoje, né? Para você criar justamente essas personas. Então, o que acontecia quando você... Se a gente voltar um pouquinho no tempo, vamos pegar aí final dos anos 70, anos 80, você tinha o famoso marketing de massa, né? Então, você falava com mulheres casadas de, sei lá, 20 a 25 anos, morando em São Paulo. E se você for pensar bem, toda a programação de TV, que é o que existia na época, rádio, ela era muito bem segmentada, né? O horário da mulher ouvir porque ela está trabalhando, porque ela já levou os filhos da escola, nessa hora o marido está lá, a hora do almoço era um jornal mais leve, né? No Jornal Nacional era um jornal um pouquinho mais sisudo, né? Porque já é o marido já voltou para casa, ou seja, a própria segmentação já tinha um padrão de comportamento tentando ajustar com que seguia esse padrão de comportamento do consumidor. Depois, isso foi mudando, né? E hoje, a segmentação, como nós aprendemos, não é que ela esteja errada. Uhum. Ela só não aborda mais todos os segmentos que existem. Então, ela necessariamente não será eficaz. Então, você tem que buscar novas formas. Já desde os anos 90, a gente vem falando mais do que, mas isso vem crescendo, dos hábitos e atitudes do consumidor, ou de comportamentos do consumidor. Só que quando você falava ainda em hábitos e atitudes já nos anos 90, ainda era bem previsível qual seguia esse comportamento, né? Uhum. Ou eu gostava do supermercado assim, o assado, eu gostava do produto assim, o assado. O persona, ele nasce, da forma como ele está sendo usado hoje, ele nasce muito do marketing já nas redes sociais. Já pode falar em 2010, 2011. Por quê? Porque eu não preciso mais perguntar quem é o Marcelo. O Marcelo me conta no Facebook dele. Isso. O Marcelo me conta no Instagram dele. Você já me falou. Então, eu já sei quem é o Marcelo, quem é o Alexandre, quem é o Roberto. A gente já sabe quem é. Nós contamos, ninguém precisou perguntar. A gente foi lá e falou. Uhum. E a gente tinha uma época, no comecinho da rede social, que você colocava check-in. Que você estava no restaurante, que você estava na faculdade, que você estava viajando, né? E eu me lembro, eu ficava brincando com os alunos lá daquele curso que você fez, que ninguém colocava check-in, estão na rodoviária, pegando um buzu para não ter aonde. Todo mundo estava no terminal 3 de Guarulhos, né? Estão para Londres, Paris, Nova York, né? Esse check-in era colocado. O check-in mais simples, nem tanto, né? Então, mas é uma forma de informação que você tem acesso. E as empresas foram descobrindo esse acesso. Uhum. Então, hoje o foco é o que a gente chama de seguidores, né? Por quê? Porque eu defino quem é, hipoteticamente, esse meu cliente, quando ele vai me ver, quando ele vai comprar o que eu estou fazendo, quando ele vai me seguir, como é, e eu quero que ele venha até mim. E aí entra uma regra antiga da comunicação, e você percebe que a maioria das rádios, já desde os anos 80, fazia isso. Você nunca fala na primeira pessoa do plural, né? Quer dizer, na terceira pessoa do plural. Você sempre fala na terceira pessoa do singular. Para a pessoa que está ouvindo ter a sensação que é com ela. Uhum. Então, você, Marcelo, meu ouvinte, você, Alexandre, meu ouvinte, não vocês. Porque quando você coloca no plural, é mais um. O persona vem um pouco nessa toada, entendeu? Ou seja, eu vou falar
com aquele persona que representa quem eu imagino que vai me seguir. Só que quando eu pego esse persona, eu já sei o comportamento dele, porque ele já me contou. Uhum. O que talvez a gente não esteja preparado é que esse persona muda muito mais rápido do que aquele público-alvo que a gente tinha. Porque, assim, esses comportamentos padrão, eles vêm lá de trás e ele levou muito tempo para mudar. Agora, não. Então, hoje, eu posso estar tendo um comportamento que amanhã pode ser completamente diferente. Isso as empresas ainda não... Acho que nem as empresas, nem ninguém ainda tem essa forma, né? É uma coisa que eu acho que eu me lembro, até que eu falei em aula com você, Marcelo, mas eu tenho uma definição de marketing muito específica, muito particular, que eu falo que o marketing é o exercício diário do bom senso. O difícil é ter o bom senso. Sim. Porque a gente acaba entrando... Mas é isso, eu acho que o persona nasce daí, quer dizer, quem que vai me seguir? Eu quero uma pessoa que seja no estilo do Marcelo. Eu quero uma pessoa que seja no estilo do Alexandre. Então, o que o Alexandre gosta? Isso. Então, se eu fizer isso, os Alexandres vão me seguir. Os Marcelos vão me seguir. E com isso vou ter um resultado melhor. Não dá para saber se vai... Assim, é o que está se praticando hoje. Mas o persona, ele já existe há muito tempo. Só que ele foi individualizando, né? Uhum. Foi visto de maneiras diferentes, né? Foi visto de maneiras diferentes. Porque quando você fala assim... Opa, fala, Alexandre. Não, por favor, pode concluir. Não, quando você fala assim, mulheres de 20 a 30 anos casadas que moram em São Paulo. Gente, olha o universo que você está falando de gente. Uhum. Que era a segmentação antiga, né? É isso. Então, a persona é para tentar encontrar um hábito e atitude mais próximo um do outro. Eu posso ter características completamente diferentes das suas, mas gostar de coisas semelhantes. Então, nós somos do mesmo segmento. Uhum. Desculpa, Alexandre. Imagina. Não, até nessa questão das redes sociais, porque é uma coisa assim, o senhor até estava falando, por exemplo, e assim, o que o senhor diz, por exemplo, que eu vejo, até eu fico um negócio que eu fico impressionado. Você está ali, você vai fazer uma pesquisa no Google, por exemplo, camisa, time de futebol. E de repente, depois, sempre que você vai acessar, já vem os flags, né? Vem aquelas propaganda daquela determinada pesquisa sua, já vem propaganda em cima. São os nossos queridos algoritmos, Alexandre. Somos todos escravos dos algoritmos. Mas essa é a base, né? Aí que a rede social ganha dinheiro, né? Porque é o que eu falei, é muito fácil hoje saber o que o Alexandre gosta. Você conta, né? Não precisa ir nem tão longe, Alexandre. Nós dois nos conhecendo hoje. Então, você tem meu WhatsApp. Pode ter certeza que quando você entrar no seu Instagram, eu vou estar lá com um contato possível para você. Aí você fala, como? Porque você me mandou um WhatsApp. Então, você consegue, o sistema consegue descobrir que nós nos conhecemos. Então, daí a possibilidade de nós nos conectarmos é muito maior. E por que é importante nos conectarmos à rede social? Para que eles possam pesquisar ainda mais os nossos hábitos e atitudes, que é o critério que se usa para segmentar, basicamente. Então, eu vou ter amigos em comum, com essas amizades em comum, eu vou ter compras em comum, consumo em comum, conversas em comum. E aí você vai aumentando essa rede. Então, para uma empresa que oferece aquele produto que é comum a nós dois e aos nossos amigos e às nossas relações, muito melhor. Daí o algoritmo. E daí, nessa questão dos seguidores, chegamos Bem-vindo ao clube, Alexandre. Tem os youtubers, né, que tem milhões de seguidores, que são representantes de determinada marca, né, que a pessoa, às vezes... Mas aí tem um risco, né, Alexandre? Porque se a pessoa fizer coisas boas,
a marca vai gerar coisas boas, mas se ela pisar na bola, a marca vai arcar com as consequências, né? Como a gente já viu alguns exemplos aí durante a pandemia. Isso é comum. Então, hoje o gestor de marketing de uma empresa, ele tem uma baita responsabilidade. Porque até para você contratar um influenciador, porque, veja, quando você, alguns anos atrás, quando o Guga, o tenista, estava no auge, o Santander cortou o patrocínio dele em determinado momento, quando trocou. Quando foi para o Santander, enquanto estava naquele banco holandês, que eu esqueci o nome agora, o anterior, era a BN, ele era patrocinador do Guga. E aí, depois, teve essa mudança. Quando teve essa mudança, não foi nada contra o Guga, absolutamente nada. Mas era uma política do banco de não ter um garoto propaganda, porque amanhã eles já tinham tido experiências com outros que pisaram na bola e acabou afetando a imagem da instituição lá na Espanha. Então, como era uma regra da instituição, todos aqueles que eram garotos propaganda foram cortados, o que incluía o Guga, né? Porque muita gente estranhou na época. Como assim? O maior ídolo não era nada contra, era uma política do banco que assumiu o controle acionário. Mas isso mas na época ele era apenas um tenista que usava a marca do banco, mais nada. Ninguém achava que ele era funcionário do banco, ninguém achava que ele falava pelo banco, nada disso. Ele era alguém famoso, como existe até hoje, que carrega aquela marca. Mas aí, quando você fala em influenciador, a responsabilidade é muito maior, porque você cria essa identificação. Então, imagina que você tem um influenciador cujo público que o segue são adolescentes. Aí esse cara, por alguma razão, é parado e é flagrado com drogas ou coisas assim. E aí? Adolescente ou adolescente seguia ele. Então, essa imagem está muito mais... né? Como você está entrando no dia a dia das pessoas pelas redes, essa relação ficou muito mais forte. Logo, também muito mais perigosa. Quando é positivo, mas o negativo também. Então, a ponderação hoje de um executivo de marketing, olha, não invejo ele, não. É muito rápido, né? Essa rapidez para viralizar para o bem ou para o mal. E ainda mais agora, numa época que nós estamos em tanta controvérsia política, de futebol, que todo mundo tem a figura do hater que não tinha, e uma série de coisas, né? É bem complicado. Não é fácil, não. Até aproveitando uma dúvida, por exemplo, qual, se tem algumas, assim, dá para contornar? Por exemplo, que hoje, lógico, isso desde sempre. Antes da agência prepara lá a peça publicitária, o cliente aprova para ir para o ar, para a TV, para a internet e tal. Mas mesmo com tudo isso, às vezes, de repente, a propaganda não gera o efeito esperado. Ou às vezes até o contrário. Às vezes a gente vê alguns comentários. Como contornar isso? Eu acho que você tem que evitar contornar, seja lá o que for, né? Você só contorna quando tem mais gente que você vai bater, aí não tem jeito. Quando você polemiza, e nós temos um momento em que tudo está sendo polemizado, você está assumindo riscos, né? Então, quando você... Eu acho que as empresas hoje elas têm que ter uma responsabilidade social e uma postura profissional e social muito clara. Quem é ela? Ela tem que deixar muito clara quem é ela, né? E aí, a partir desse ponto, ser coerente com o discurso dela, né? Então, você tem empresas que têm o discurso da sustentabilidade. Não é uma coisa que você vai criticar, né? Mas quando você tem, por exemplo, algumas empresas na área de cosméticos, né? Quando elas falam não e colocam, por exemplo, um casal gay, eu acho muito legal. Mas ela sabe que vai ter uma reação, porque nós estamos vivendo num país com valores ainda muito
antigos, né? Muito arcaicos, muito fechados. Então, é óbvio que ela vai ter essa reação. E, nesse caso, ela sabe que vai ter. E aí entra lá atrás, quando ela definiu o posicionamento. Porque se ela tem um posicionamento claro, qual é o público que ela quer para ela e qual ela não quer para ela, não vai ter problema nenhum, porque é um hater que já era esperado. Se ela quiser abraçar todo mundo, aí vai se complicar, porque nem todo mundo se dá bem. Então, eu acho que a questão não está no contornar, está quando você define o conceito, quando você resolve entrar em algo que está sendo muito debatido. E aí você tem que ter, cada vez mais, as marcas, elas fazem parte do nosso dia a dia. Você cancela pessoas e cancela marcas. E às vezes você cancela marcas que estão ligadas a pessoas que não tem nada a ver com a marca. Aí é uma gestão que você tem que fazer no teu universo digital que tem que ter gente com essa cabeça, que saiba entender, né? Então, você tem que saber muito claro o que você quer como imagem, né? A qual você vai ligar e a que você vai ligar a sua imagem. E ser coerente com esse posicionamento. O bem e o mal. O que não pode é ficar mudando de opinião toda hora. Aí complica, né? Você lembra do filme do Woody Allen, do Zelig? Uhum. Que é legal esse filme. Ele vai se moldando ao conhecido para o qual ele está convivendo naquele momento, né? Uhum. Hoje em dia isso não dá mais. Até porque é muito mais fácil pesquisar o passado pela rede social, né? Então... Nossa, e como? Você falou uma bobagem lá atrás, você vai ser cobrado lá na frente. Então... E eu acho que a pandemia tem claro isso, né, Marcelo? Sim, sim. Festa no meio da pandemia, né? Teve um monte de cancelamentos aí. Você pega os BBBs todos, né? Por quê? Porque o cara está lá no dia a dia. Ele está se mostrando no dia a dia. Uhum. E aí, obviamente, ele está muito mais exposto. E assim, esse posicionamento que você comenta, ele tem que ser muito bem pensado justamente por isso, né? A facilidade que você tem hoje de levantar informação, a rapidez, né, que tem, é absurda. É muito fácil. É muito fácil. Ô, Roberto, a gente tem aqui, Ale, só para a gente poder fazer esse momento aqui, todo mundo que participa aqui com a gente, Roberto, a gente tem um momento aqui que é onde... Porque o Hora da Chamada é uma coisa assim mais nostálgica, né? Mais antiga. Então, a gente tem muito cheiro de naftalina aqui, né? Por isso, nós temos um momento naftalina que nós fazemos aqui, né? Que nós fazemos aí a pergunta para o nosso convidado. E, assim, Roberto, na sua opinião, meu amigo, qual foi o comercial ou campanha mais criativa dos anos 80 que você tenha participado, ou então alguma que você tenha uma afinidade? Tenho certeza que você participou de muitas. Você me chamou de velho mesmo agora, hein, Marcelo? Então, eu tenho algumas... Não, que eu tenha participado diretamente, eu não me lembro, assim. Tem uma que não era nem da agência, mas que eu participei. Participei, assim, indiretamente. Tem um famoso da Pepsi Cola, uma música do Gutenberg de Guarabira, meu amigo, que era assim: existe tanta gente que quer nos modificar. E é num ginásio, pulando, cabeludo e tal. Eu sou um deles. Nunca vou mostrar para você quem eu sou, mas eu sou um deles. Você estava ali envolvido, então? Eu estava ali envolvido e escondido. Meus pais não podiam saber. Entendi. Eu era um dos adolescentes que estavam lá pulando e tal. Mas quero ver essa imagem um dia, hein? Mas você vai ter que ficar parando take a take até achar a minha imagem. Eu estou tão mais jovem, tão mais cabeludo e tão mais barbudo, meu amigo. Que ótimo, que ótimo. Então, essa é uma que eu participei. Agora, tem campanhas fantásticas, né? As campanhas da DPV para o Orelhão são geniais. O primeiro Vale Zero também é muito legal. Demais, cara. Porque está falando de uma época em que o diálogo da adolescente com a mãe era muito complicado, né? Então, é ousada, ao mesmo tempo é muito delicada.
Tem umas campanhas, tem uma que eu tentei achar essa propaganda, aí eu fui falar com o Alex Pericinoto, mas ele já estava bem idoso, pouco antes dele falecer, que era um do Salão da Criança, que era organizado, como é que diz? Pela Alcântara Machado. Eu até conversei com o Caíto Alcântara Machado para tentar achar. Ele lembrou da propaganda, mas não conseguiu. Que é um menininho, uma criancinha vestida de como é que chama? De Idade da Pedra, sabe? Aquela coisa tipo Flintstones, sabe? E puxando o pai pelo cabelo, falou: se ele não te levar para o Salão da Criança, eu levo, né? São coisas muito legais. Mas você sabe que por causa da censura, e você vê tanto na propaganda como na música, né? Ela levava a criatividade, porque você tinha uma série de regras que você tinha que ficar escapando das regras, né? Sim. E aí, obviamente, daí saiu coisa. Eu devo estar esquecendo um monte. Tem a famosa campanha da Parmalat, genial, já anos 90, né? Sim. Tinha muita coisa muito legal. A da Danone, tem campanhas assim, se a gente for nisso, dá quase outro programa, cara. Eu acho que a propaganda nos anos 70, 80, principalmente 70, 80, comecinho dos anos 90 no Brasil, foi, se não a melhor, uma das melhores do mundo. Fantástico mesmo. Porque até eu concordo, porque assim, da infância é coisa que marca, que a gente lembra até hoje. Hoje em dia, eu não sei, assim, se é a questão da criatividade, do padrão, mas não vejo muita coisa assim, ficou um negócio meio automatizado, muita tecnologia. Alexandre, mudaram as ferramentas. Aí cai num ponto que é muito importante, Alexandre. Quando você fica muitos anos trabalhando com a mesma ferramenta, você aprende a lidar com ela. Se você pegar, vamos lá, até os anos 50 era só rádio. Anos 60, final dos anos 60, começa alguma coisa de TV. Quem bate é o frio, não adianta bater, eu não deixo, né? Isso é começo dos anos 60, né? Uma que eu odiava quando era criança, porque minha mãe não me lembrava de colocar na cama, já é hora de dormir, não espero minha mãe mandar, né? Então, eu odiava, mas é genial, eu lembro até hoje, né? Então, assim, são coisas que a gente ia acertando aquele, mas não se conhecia a ferramenta. Depois que você pega os anos 70, 80, o meio publicitário aprendeu a lidar com a televisão. Eles sabiam como segmentar, sabiam que público que estava assistindo, como lidar com esse público. Então, você tem um período fantástico. Aí, no final dos anos 90, você começa, né, você tem o fim da censura, então, você perde um pouco a mão, né? Existe um excesso, né? Cai para a sexualidade, cai para a banalização da mulher, cai para umas coisas que já não tem censura, então, vamos lá. Mas aí perdeu-se a mão, né? Porque você não tinha mais o limite. Não estou aí, de maneira nenhuma, pelo amor de Deus, defendendo a censura, ao contrário. Mas o que eu quero dizer é que a censura obrigava, por não poder lidar com certos recursos, ter que fazer outros. E isso aconteceu no teatro, tem peças geniais, né, de Plínio Marcos, Oswaldo Viana Filho, dessa época toda. Então, você tem um boom do teatro fantástico, atores fantásticos, né? A música popular brasileira teve letras riquíssimas, né? Então, assim, é dessa geração, né? Depois, quando acabou a censura, teve um novo hábito. Quando começou a se acostumar e achar o bom termo de novo, veio rede social com ferramentas completamente novas. Então, Alexandre, e com profissionais novos. Então, é quase como começar de novo. Você tem profissionais novos, consumidores novos, ferramentas novas. Você não tem mais a família assistindo TV às 7 horas da noite, nem o Jornal Nacional, né? Então, você tem medições, estatísticas diferentes, né? Tudo mudou. A gente tem que se acostumar a essa mudança, mas ela leva tempo. O que eu acho que é comum em todas as gerações hoje é o nível de ansiedade, né? Todo mundo quer solução para amanhã. Não vem. É verdade.
É engraçado, Roberto, quando você fala dessa tendência, né, que as pessoas tinham, por exemplo, de certos horários estarem fazendo certas coisas, né? Tem uma amiga que ela deu entrevista aqui para a gente, inclusive, ela tem ela faz muito Instagram, né? E ela comentou que ela tem uma pessoa que trabalha com ela, né, de marketing digital, que ela recomenda que ela solte posts, por exemplo, nos stories, no horário de domingo do Luciano Huck. Por quê? É muito engraçado isso. Quando você fala, eu lembrei disso. As pessoas estão assistindo o programa dele, só que elas estão no celular. Então, assim, ao mesmo tempo, assistindo o programa, mas aqui ligados no Instagram. Então, a chance que você tem de poder fazer com que essas pessoas vejam, né, os seus stories é muito grande, né? Eu achei engraçado. Mas quem usa essa estratégia direta é o próprio BBB, gente. O BBB hoje é uma ferramenta multiplataforma. Se você pega o BBB dos anos anteriores, você tinha a votação, ela era só por telefone. Né? E tinha já o online, mas não valia. Valia só... E é um meio de ganhar dinheiro. É o 001, 0900, sei lá, tal. Disque 1, Disque 2, por aí ia. Hoje, você teve uma campanha nesse último eu mais do que o BBB, eu acompanho as campanhas, né, que é o que me interessa. Então, toda sexta-feira nesse último BBB tinha a festa do BBB. E o BBB mandava um monte de Big Macs e outros sanduíches lá para o pessoal da casa. E falava, olha, se você ligar e pedir um sanduíche agora, ele tinha qualquer vantagem. Gente, bombou. Não tenho números aqui, mas bombou. Então, assim, é isso que eu falo. Você tem outros consumidores, outros... Então, é muito difícil, Alexandre, porque quando você vê, você não está vendo uma ação que vai te causar lembrança. Porque não tem nada. É uma festa, as mesmas festas de sempre, do BBB, mas, assim, quanto isso gera, né, de alcance, quanto isso gera de conversão? É absurdo. Imediato, né? Imediato. Você consegue medir imediatamente, né? Mas, em compensação, você fala, então eu vou fazer isso com todos os realities, já não vai dar certo, porque a fórmula cansa. Então, são outros tempos, gente. A gente tem que se habituar a outros tempos. Por isso, voltando ao nosso ponto de origem, que ensinar é tão complicado e aprender é tão complicado. Porque se você não se desarmar e achar que realmente precisa aprender, você vai ficar numa posição arrogante. Não, eu sou o cara, eu ensino isso, e vai morrer porque, né, você vai ficar para trás. Não tem como. Não, é verdade. E até pegando um ponto aí, Roberto, é engraçado que, por exemplo, citando o BBB, que você comentou, eles trouxeram a rede social para dentro de um lugar fechado, para que eles interagissem entre eles como se, né, tivéssemos aqui fora, se eles estivessem fora, né? Aí tem, né, eles colocaram aquela questão também do pessoal colocar, né, dar os likes em quem quiser, ou quem é o mais amável, ou não é. E é engraçado isso, porque o cara teve essa ideia de falar, não, vamos trazer a rede social aqui para dentro, que é o que eles estariam vivendo aqui fora, né, mas teoricamente não, né, fechados ali, né, para poder interagir dessa forma também, e o público lá fora, aqui fora, também se vendo nessa ação, né? Por isso que eu falo, é o que a gente chama de multiplataforma. Você usa a TV, você usa esses canais de fofocas que falam, que ficam reverberando tudo isso. Essa é a nova comunicação. O Alexandre, que fez jornalismo, eu não sei se ele está triste ou se ele está pensando em fazer uma faculdade. Fala, meu Deus, onde é que eu fui enfiar agora, né, Alexandre? Não, pior que eu fiz, já tem uns 15 anos por aí. Na época já estava complicado. Ale, tem 20. Tem 20. 20. Já era uma área restrita. Aí teve a questão da não obrigação para exercer a retirada do diploma, né? Então ficou pior ainda. E eu já atuava em outra área, continuei. Eu fui casado com uma jornalista naquela época, eu sei bem o que foi tudo isso. Eu acompanhei de perto. Então,
Aí toquei, fiz alguns projetos tal ali, mas nunca atuei na área assim profissionalmente. Mas é complicado. E até quando eu contratava, quando na empresa que eu estava contratava jornalista para determinada, era tudo pontuais, tudo para alguns projetos pontuais. E muito freelancer, eu fazia questão de conversar, eu falei, poxa, mas como está a área, está o mercado? O pessoal olha, tinha que, como você falou, assim, é complicado, porque tem assessoria de imprensa, mas é aquela coisa também formatada ali, que não dá muito espaço, é difícil. Mas daí, Alexandre, você tem que buscar. Você pega, por exemplo, eu vi uma entrevista do Antônio Tabet, em que ele fala, o Porta dos Fundos nasceu da necessidade dele, da tentativa dele ter uma coluna, ele não conseguir, acabar criando um blog, e o do blog ele criou o Porta dos Fundos e virou o que ele virou hoje, cara. Ele foi buscar alternativas, né? Então, eu acho que é muito por aí, né? Você buscar caminhos. E aí eu volto nesse ponto do ensinar e aprender, Marcelo e Alexandre, porque, assim, não dá mais para entrar numa sala de aula achando que você detém a informação. Até porque não é verdade. Você tem a sua informação, você tem o resultado da tua pesquisa, da tua dedicação, vale, né? A tua experiência. Então, é isso que eu posso oferecer, e é isso que eu tento oferecer para os alunos. Ao mesmo tempo, eu tenho que estar aberto para saber o que está acontecendo. Porque se eu não lidar nem com uma sala de aula, como é que eu vou lidar com o mercado? Como é que eu vou lidar com mais consumidores? Não, Porque perfeito. todo mundo agora, nessa época da internet, quer falar, né, Alexandre? Mas as pessoas não querem ouvir. Sim, exatamente. Todo mundo se acha o dono da verdade. E mais ou menos como você diz, assim, há pouco tempo fiz uma pós-graduação, 2 dias por semana. Ali é aquela coisa, pílulas de sabedoria, porque não dá tempo do professor, ele dá aquela pincelada, dá o caminho, né? Fala, ó, vai por aqui. Você vai, pesquisa, às vezes dá para debater o assunto, e aí até como você falou, às vezes o aluno tem uma interpretação diferente do professor, mas ali é o diálogo, né? Às vezes vai mudar de ideia, às vezes não, mas é bem por aí, tá de cabeça aberta. Cabeça e coração aberto. Sim. Roberto, pô, é fantástico falar contigo, cara. Eu fico falando isso para você, então é demais. Não, concordo com você, você não fez propaganda enganosa. Não precisa mais. Oi? Você já foi aprovado, já teve sua nota, não precisa Não, mas mais. eu não canso. Não, já foi, mas você sabe disso. Sou seu fã. E concordo com você. O cara é bom. O cara é bom. O cara entende do assunto. Ô, Roberto, como diz o Ricardo, que infelizmente o Ricardo ele não está aqui com a gente hoje, que ele está viajando. Peço desculpas aí, ele pediu desculpas também, né? O nosso programa é mais curto do que coice de porco. Ele costuma dizer isso, né? Mas assim, a gente espera poder tê-lo aqui em outra oportunidade para falar de tanta coisa, daquele projeto lá que você falava bastante, das obras. Da volta do Prêmio Mulher do Teatro. Pô, isso daí, cara, pretendo e quero que você volte aqui para poder falar só disso. Vou voltar, deixa eu só dar uma palhinha. Dá uma palhinha para a gente aí, por favor. Tem uns que falam assim, por que o prêmio chama mulher e não homem? Pelo amor de Deus, não façam isso. Molière foi um dramaturgo francês, o principal. Molière está para a França, como Shakespeare está para a Inglaterra. Ele é o fundador do teatro francês, né? da academia francesa. É um cara que vale a pena pesquisar, se vocês quiserem. E nos anos 60, um dos prêmios mais importantes, se não o mais, mas um dos mais importantes, era o Prêmio Molière de Teatro, que durou dos anos 60 até os anos 90, meados dos anos 90. Depois ele foi perdendo um pouco, e aí ele acabou sendo desativado, e alguns anos atrás eu peguei essa aventura aí de tentar recolocar esse prêmio em pé, e se tudo der certo, até final de novembro a gente vai ter novidade. Eu ainda não posso contar, mas porque ele já devia estar de pé, mas teve 2 anos de pandemia, que não teve teatro, não teve nada, né? Isso acabou atrapalhando muito.
mas eu espero que agora, aí com a volta, que a pandemia não volte, né? E que a gente consiga colocar esse projeto em pé. Então, vale a pena, porque é um resgate da cultura e do teatro brasileiro. Eu acho muito importante. E isso é uma coisa que eu faço por prazer mesmo. É diletantismo. Tá bom? Tá certo. Obrigado, Roberto. Roberto, Valeu, obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Quem quiser assistir, né, essa entrevista, nós estaremos no YouTube. Roberto, você quer deixar seu Instagram, alguma coisa assim que você queira divulgar? Pode falar para o pessoal, por favor. Não, olha, eu uso o Instagram. Quer dizer, eu sou eu em todos os tempos, né? É fácil me achar em Face, Instagram, eu uso meu nome, Roberto Alfim, né? Então não tem. Meu Instagram, inclusive, recentemente eu tive que fazer um novo, porque alguém invadiu o meu antigo, eu ainda não recuperei. Uhum. Mas, assim, eu uso muito mais pessoalmente, eu não uso tanto, por incrível que pareça, eu não uso tanto profissionalmente as redes. Até para ter uma certa invenção, né? Entendi. Então, quem por acaso quiser me achar, eu estou no Twitter. No Twitter eu estou como R Alfim, né? R do Roberto Alfim. E nos outros eu estou como Roberto Alfim mesmo. Então, é bem fácil me encontrar, não tem problema nenhum. Entendi. De qualquer maneira, a gente tem na descrição do vídeo, tá? A gente vai ter na descrição do vídeo os contatos do Roberto, quem quiser saber um pouco mais, né? Entrar em contato com ele. Roberto, muito obrigado por ter aceitado nosso convite mais uma vez. Pô, papo fantástico com você, cara. Obrigado, Alexandre. E é isso. Obrigado, pessoal, por ter acompanhado a gente aí. Lembrando que nós estamos aí ao vivo todas as quintas-feiras às 8h30 da noite, tá? No YouTube. E, mais uma vez, obrigado. Entrevistamos aqui hoje Roberto Alfim, falando de administração, marketing e um poço de conhecimento. Muito obrigado, Roberto. Valeu, obrigado. Um abraço. Tchau.